vida nessa noite, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as bênçãos do nosso poderoso Pai possa estar e repousar sobre cada vida nessa noite. É o desejo do nosso coração, que Deus possa estar te abençoando em nome de Jesus. Nós agradecemos aos nossos pastores nessa noite por esta oportunidade de estarmos falando do poder de Deus, porque sempre é um privilégio para nós, é uma alegria muito grande no nosso coração quando nós podemos falar da grandeza de Deus, porque o apóstolo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então tem que ser uma alegria para nós estarmos nessa noite, uma noite de aniversário, 25 anos, se completa a Igreja Batista em Milionários. E nós somos agradecidos ao Senhor por esses 25 anos poder participar desta igreja tão bonita nessa noite. Pastor, eu estive analisando hoje que muitos aniversários da igreja nós fizemos no quarteirão fechado da rua e com os bancos no meio da rua, e não tínhamos iluminação, não tínhamos que ficar uma semana orando para que a chuva não viesse, porque senão não tinha festa. Mas graças ao nosso bondoso Deus, hoje nós temos um teto. E o primeiro aniversário que nós fizemos aqui nessa igreja, nós não tínhamos teto, pastor? Nós fizemos sem teto, porque não tínhamos janela e não tínhamos o teto. Então, mais uma vez, Deus foi bondoso para conosco e não choveu naquele dia. E para mim é uma honra muito grande estar aqui, porque sempre nesses aniversários da igreja, grandes nomes foram lembrados para estar aqui, como o pastor Rubens Schneider, como o pastor Luciano, que esteve pregando na noite que não tinha teto, e terminou meia-noite, pastor? Porque todos os aparelhos de som queimaram, de um pessoal que vieram de São Paulo, e eles estavam além do poder de Deus, parecia que estavam maior do que Deus, e então Deus queimou os aparelhos tudo uma vez assim, e não teve louvor. Quando nós subimos ao altar do Senhor, é preciso que nós usamos das palavras de João, que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Eu quero dizer aos irmãos nessa noite, a pastora usou essas palavras no domingo, e todas as vezes que eu sou convidado a subir a este altar, primeira coisa, eu peço ao Senhor que suba primeiro ao altar, porque esse altar é dele. Eu convido ao Espírito Santo do Senhor, suba ao altar do Senhor, porque se o Senhor não estiver naquele altar, eu também não quero estar lá, porque este altar pertence ao Senhor, este altar pertence ao Espírito Santo, este altar pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e se eles não estiverem aqui, não tenho eu motivo nenhum para estar. Eles são os meus convidados para estar comigo nessa noite, neste altar. Então, eu quero me colocar como um homem menor dessa igreja, mas eu quero dizer aos irmãos que o meu Deus é o maior dessa igreja. Ele é tudo em todos, Ele é Senhor, e Ele é dono de tudo, e Ele é dono de todos. Então, para essa noite, eu quero convidar os irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37.
Gênesis capítulo 37, nós vamos estar lendo a partir do versículo 5. E eu quero dar o título dessa ministração dessa noite: um sonho ou sonhos realizados. Amém, igreja? Amém. Vamos ver então. Então sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, e por isso aborrecia ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estava atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e inclinavam o meu molho. E então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deverás reinar e reinarás sobre nós? Tu deverás e terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais aborreci por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um outro sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando seu pai e os seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este? Que sonhaste? Porventura veremos eu e a tua mãe e teus irmãos inclinar perante ti em Terá? E seus irmãos, pois, invejavam, e seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Grande Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te adoramos, nós te exaltamos nessa noite. Ó Pai, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos concedeu este momento tão importante da igreja. 25 anos, ó Deus, neste bairro. Ó Deus, obrigado, porque até que o Senhor nos abençoou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos sustentou, ó Pai. Muitas lutas passamos, mas grandes vitórias nós tivemos na tua presença. Deus, eu te convido para estar neste culto, neste momento, abençoando, Deus, a tua igreja, abençoando, Deus, cada irmão, cada família, cada vida neste lugar. Ó Deus, que a cada momento nós possamos ser homens e mulheres comprometidos com o teu reino nesta terra. Usa-nos, ó Deus, como instrumento teu, para abençoar vidas, ó Pai, para ser homens e mulheres que tenham, ó Deus, um coração igual ao teu coração, ó Pai. E que nesta caminhada de 25 anos, nós não desanimamos, mas eu peço ao Senhor que venha nos fortalecer na fé, e que possamos, ó Deus, crescer a cada dia na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e que todos, ó Pai, sejam ricamente abençoados pelo nome do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem me perguntar por que o irmão assim vai falar de sonho, sendo que é aniversário da igreja. Eu quero dizer aos irmãos nesta noite que também essa igreja teve um grande sonho. Como José, um homem que tem uma história bastante conhecida, como a igreja conhece. Aquele homem que sonhou que os molhos dos seus irmãos iam se inclinar diante dele. E então ele sonhou também que o sol, a lua e as 11 estrelas iam prostrar diante dele. Eu quero dizer a você como José teve esse grande sonho. Um dia, pastor Ediel, pastor Marli e alguns irmãos teve um grande sonho neste bairro. Um sonho que começou em uma lojinha muito pequena, uma lojinha que o pastor lembra quando nós fazíamos união de homens, nós saíamos de lá como se estivéssemos numa sauna, né, pastor? Suando com a roupa toda molhada, porque aquele lugar não tinha ventilação nenhuma, não, era tudo construído nas divisas, e nós não tinha nenhuma janela. E então, naquele tempo de verão, nós ficávamos quase doidos dentro daquele lugar. Mas nós
é porque nós éramos doidos por causa de Jesus. Então nós estávamos amados. Então ali naquela lojinha, muitos anos nós ficamos ali. E Deus ali nos deu um grande sonho. Como José sonhava em ser um homem que um dia ia ser um vencedor, que aqueles homens iam prostrar diante dele, os seus irmãos. E então ali naquela lojinha nós tivemos um grande sonho. Mas era apenas um sonho, irmãos, porque nós éramos um grupinho tão pequeno, com poucas pessoas, e quase ninguém daquele grupo recebia dinheiro, eram umas poucas pessoas. Mas como o nosso sonho, se ele tiver a aprovação de Deus, nada pode nos parar. Porque naquele grupinho de pessoas surgiu-se um grande sonho. Um sonho de um dia ter uma igreja. Nunca pensávamos que era uma igreja tão grande, tão bonita como essa. Mas o sonho de Deus às vezes ele é maior do que o nosso. E ali naquele calor, naquela fornalha, naquele lugar terrível, nós ali adorávamos a Deus. E nós pedíamos ao Senhor nas nossas orações, nas nossas reuniões, ali nós pedíamos ao Senhor, Senhor, nos dá um lugar que nós possa ficar mais à vontade, onde nós possa ter janela dos lados assim, aonde nós possamos ser mais ventilados. Nem pedia ventilador, né, pastor? Mas nós pedíamos um lugar que nós pudéssemos ter liberdade para nós adorar a Deus. E ali então surgiu uma ideia de comprar um terreno. Mas comprar com o quê? Com o que nós íamos comprar? Nós não tínhamos dinheiro. E ali então uma igreja vizinha tinha um terreno aqui no bairro, lá naquelas viradas de lá. Aí essa igreja dispôs a doar esse terreno para a nossa igreja, mas aquele terreno era um valor muito pequeno em relação ao nosso sonho que nós tínhamos para uma igreja de Deus. Então aquela igreja nos deu aquele valor daquele terreno, e nós compramos este terreno por 750 mil reais. Quem acha que era uma mixaria, era um valor mais alto do que hoje. 750 mil reais. E olha que com um grupinho de pessoas, nós pagamos 500 mil de uma vez. 500 mil. E olha, mas como a gente não pode baixar a guarda em momento algum, nós achamos, muitos dos irmãos achou que nós já tínhamos pagado o terreno. E eu, como tesoureiro da igreja, eu ficava desesperado em cima dos irmãos. Os irmãos faltam 250 mil e nós temos que pagar em 60 dias. E as entradas da igreja não chegavam a ser 25 reais por mês. E nós estávamos lutando para pagar 250 mil reais. Mas Deus vai provendo, Deus vai movendo, Deus vai tocando em cada coração, em cada vida, em cada empresário que nem conhecia Jesus, aqueles homens que nunca viram falar de Deus, chegavam ao pastor e davam 100 reais, ajuda lá na sua igreja. Então, quando Deus entra no seu sonho, você pode ter certeza que ninguém vai te deter, porque Ele é Deus. Então, nós, para a honra e glória do nosso Deus, na data certinha que nós tínhamos marcado, nós estávamos com o dinheiro para pagar o banco. E olha como o diabo ele tenta matar nossos sonhos. O diabo ele tenta nos destruir de todas as formas. Quando nós estávamos com esse terreno pago, o rapaz daqui do lado, ele me procurou e me disse: não, mas eu fiquei sabendo que você comprou o terreno, eu pago o dobro nele. Eu falei: olha, ficou tanto tempo aí para vender, por que você não comprou? Agora não, agora ele é da igreja. Agora não vende mais, agora nós vamos construir um grande templo para o Senhor.
Então, assim são os sonhos de Deus na nossa vida. Então, José sonhava, e José sonhou, e os seus irmãos foram destruir o sonho de José. Eles julgaram José numa cova, eles julgaram José, mas Deus já providencia, porque aquelas covas daquela época eram poços cavados, era cisterna, mas o poço que José foi julgado, a cova que José foi julgado, era uma cova que não tinha água, ela estava seca, porque Deus providencia para que os sonhos não morram. E ali então, os seus irmãos tinham planejado matar José. Os seus irmãos jogou José numa cova, porque ali eles achavam que ali eles matariam José. Mas quando Deus está no negócio, quando Deus está com você, quando Deus está no caminho, você pode ter certeza que nada vai te acontecer, porque Ele é poderoso para fazer algo tremendo acontecer na sua vida. E ali então, José ficou julgado dentro daquela cova, mas ele não podia ficar ali, porque os sonhos de Deus, eles não ficam de dentro de uma caverna, eles não ficam julgados numa cova. Eu sei, eu acompanho a vida dos meus pastores, eu sei que muitos sonhos do meu pastor, da minha pastora, muitos já tentaram julgar numa cova, já tentaram julgar numa caverna, já tentaram matar os sonhos, mas quando Deus levanta, Deus levantou o pastor e a pastora, e os sonhos dele, eles jamais vão morrer, eles jamais vão acabar, eles só se acabam no último suspiro dos meus pastores, depois de muitos anos nesta terra, depois de toda a obra do Senhor concluída na vida deles, aí sim, aí acaba os sonhos dos pastores. O meu sonho acaba o dia que Deus falar, está concluída toda a obra do meu reino sobre a vida deste homem. Aí sim, aí acaba o sonho de Deus. José foi tirado daquela cova, porque ele não podia ficar naquele lugar. Ali então levaram José e jogaram lá no palácio, entregaram para aquele homem, Potifar. E a mulher era muito bonita, ele era uma prostituta. Toma cuidado, meu irmão, vou falar para os homens agora. Toma cuidado, que a arma mais perigosa para um homem é uma mulher. Ela pode ser uma grande bênção na sua vida, mas ela pode ser uma grande maldição. Olha aquela mulher de Potifar. José mais uma vez foi julgado ali naquele lugar, para ser provado, e saiu dali aprovado, porque ele era um homem de Deus. Se você é um homem de Deus, o diabo pode te julgar na cova que for, que você vai sair de lá aprovado, porque Deus vai te aprovar. E ali então aquela mulher, ela arrancou um dia as roupas de José. Aquela prostituta, além de tentar destruir os sonhos de Deus na vida de José, ela tentava trair o seu marido e julgar o seu marido contra José. Então era uma prostituta. E um homem de Deus só tem uma coisa que pode matar os seus sonhos: o pecado. O pecado pode matar os sonhos de um homem. Então não caia no pecado, porque a única coisa que pode tirar o homem da presença de Deus é o pecado. Vocês acham que se José tivesse se entregado e deitado com a mulher de Potifar, ele seria o governador do Egito? Jamais. Ele teria se entregado ao pecado, ele teria se distanciado de Deus, mas ele manteve fé no seu propósito, ele escolheu Deus. Então eu quero te dizer, irmão, irmã, escolha Deus na sua vida, escolha andar com Deus a cada dia, como José. Ele venceu
aquela segunda batalha, aquela segunda investida de Satanás, ele venceu com a mulher de Potifar. Ele preferiu sair sem roupa daquele lugar, mas não pecar. Ele continuou santo, porque ele sabia que Deus tinha uma promessa para a sua vida. E como Deus tinha uma promessa para José, Deus tem uma promessa para essa igreja. Deus tem uma promessa para o pastor e para a pastora. Vocês serão grande homem, grande mulher neste lugar. Os seus sonhos, tudo que está no coração, pastor e pastora, serão realizados. Serão realizados no nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor, Ele honra aqueles que o honram. O Senhor cuida daqueles que cuidam do reino. E o Senhor honrará os nossos pastores. E não teremos somente essa grande igreja. Nós teremos ainda muitas igrejas para adorar ao Senhor. Debaixo do cajado dos nossos pastores, nós teremos muitas igrejas adorando e exaltando o nome de Jesus Cristo, porque Ele é santo. Aleluia. Mas o diabo, ele não para. Quando José saiu das mãos da mulher de Potifar, o diabo jogou nas masmorras, jogou na cadeia, falou: agora eu te pego. É aí agora que eu acabo com seus sonhos sonhadores. Mas ele não pode matar os sonhos de Deus. Ele jamais pode acabar com os sonhos de Deus na vida de um homem que conhece os caminhos do Senhor. E ali então, naquela cadeia, ele revelou 2 sonhos naquele lugar. E ali então, aquele homem que ele revelou um dos sonhos, voltou ao trabalho, e ele disse àquele copeiro, ele disse: você tem que falar para o rei, para Faraó, quem eu sou neste lugar. E aquele homem esqueceu de José 2 anos naquele lugar. 2 anos José ficou naquela masmorra. Mas ele sabia que Deus tinha um projeto na vida dele. Quando você está passando por luta, quando você está passando por dificuldade, não questiona com Deus. Saiba que Deus está fazendo um grande projeto para você. Deus está trabalhando para você. Deus está fazendo uma forma para que você saia vencedora depois dessa batalha, depois dessa dificuldade. Porque depois de uma luta vem uma grande vitória. Depois de um deserto tem a terra prometida. Então não se questione com Deus. Deus é todo poderoso nos céus e na terra. Deus é quem cuida dos seus sonhos. Deus cuida dos seus projetos. Deus cuida da sua vida. Deus cuida da sua família. Deus cuida da sua vida profissional. Deus te dá recursos financeiros para que você não passe nenhuma dificuldade sobre essa terra. Então não questione com Deus. As lutas vêm e passam. Não desanime não, porque o Senhor está trabalhando e você é um vencedor de Jesus. Aleluia. Dois anos depois, José sai daquela masmorra. E olha o que aconteceu. Aquele homem chama, aquele rei chama José para ser governador do Egito. Olha o sonho de José realizado. Por que essa mensagem tem título Sonhos Realizados? Olha aí, José, governador do Egito. E quem vai atrás de José? Os 11 feixes vai atrás, prostrar diante de José. Aqueles 11 feixes foram lá buscar comida e teve que prostrar diante do governador do Egito. O homem da cova, o homem da mulher de Potifar, o homem da masmorra, agora é governador do Egito. Olha o que Deus faz na vida de um homem. Olha, eu saí de uma terra onde passava fome, necessidade, não tinha sapato para calçar, não tinha comida para comer, não tinha roupa para vestir, mas Deus me colocou no lugar de honra. Hoje eu posso abençoar muitas vidas que não têm para comer, porque Deus
me honrou. E Deus sempre vai honrar aqueles que honram o Senhor. Então, busca isso no Senhor. Seja um homem ou mulher que teme ao Senhor, que sonha e não deixa o diabo matar os seus sonhos. Olha, deixa eu te dar uma instrução espiritual aqui. Nunca conte seus sonhos para quem não sonha com você. Porque se você contar, vai destruir os seus sonhos. Ele vai falar para você assim: você está sonhando isso? Você até é doido. Você não tem condição. Você fala assim: eu vou comprar aquele prédio ali da esquina. Fala: você vai comprar com quem? Você não tem nada. Mas sonha com um sonhador. Sonhe com seus líderes, com seus pastores. Chega e conta para o seu pastor: pastor, eu vou comprar aquele prédio da esquina. Glória a Deus, eu vou orar por você. Você vai ser abençoado e você vai conseguir comprar aquele prédio. Então faça isso. Sonha, planta seus sonhos para sonhadores. Homens que sonham igual você, ou muito mais do que você. Porque assim Ele vai te abençoar. Ele vai orar por você. Ele vai te fazer vencer em nome de Jesus Cristo. Amém? Certo tempo eu contei um sonho. Nem era um sonho, era um projeto para uma pessoa. E eu imaginei que essa pessoa tinha mais ou menos o mesmo nível de sonho que eu. Mas eu me enganei. Ela tentou derrubar o meu projeto. Mas só tentou, porque o homem de Deus jamais os seus projetos será destruído. E ele tentou como destruir o meu projeto. Mas eu vi aquilo acontecer e eu falei: o meu projeto ele pôs em ação primeiro que eu. Mas eu espero em Deus. O meu sonho é no Senhor. A minha vida é de Deus. Então Deus irá me dar no tempo certo. E no dia certo, Deus me deu o meu sonho, o meu projeto, muito melhor do que o dele. Aleluia. Então é assim que Deus faz. Deus, Ele realiza os sonhos da gente. Agora, não conte os seus sonhos para quem não sonha. Seja um homem que sonha e um homem que teme a Deus a cada dia na sua vida. Então José se tornou o grande governador do Egito. Aquele homem abençoou a sua família, porque havia fome em toda a terra. E por causa da sabedoria de um homem de Deus, ele pôde abençoar a sua família. E todos tiveram que prostrar diante dele. E o diabo, às vezes, ele tenta destruir a igreja do Senhor. Mas eu quero dizer a você e aos nossos líderes, pastores, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo em milionários. Porque já escreveram nos muros da igreja, em alguns lugares já vem escrito assim, eles escrevem bem feioso mesmo: matar a igreja. Eu sei que os irmãos já devem ter visto isso por aí. Matar a igreja. Uma frase assim, sem sentido. Mas esses são os profetas do diabo. Mas que Deus possa abençoar, que um dia ele se converta ao Senhor Jesus Cristo e faça parte deste reino tão bonito, tão maravilhoso e tão grandioso nesta terra. Amém? Que Deus possa abençoar vocês nessa noite e que a graça do Senhor esteja em cada coração e que os sonhos de Deus prevaleçam nas suas vidas a cada dia. Nunca pare de sonhar. Sonhe com os sonhos de Deus. Aleluia, Senhor. E você será um grande Senhor nessa terra. Porque eu profetizo sobre a sua vida as bênçãos gloriosas do Senhor sobre a sua vida nessa noite. Eu queria convocar a igreja, colocar de pé, e nós vamos adorar o Senhor nessa noite, uma música muito linda, e quero convidar vocês a ter liberdade para adorar o Senhor nesta noite.
Amém? Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida nesta noite, porque Ele pode fazer muito mais do que você imagina, pensa. Ele é poderoso para fazer na sua vida. Amém? Deus te abençoe.